Os olhos ainda estão fechados. O telemóvel já toca. A persiana está programada para abrir daqui a 5 minutos. O corpo não sai do colchão sem antes ver as notificações, responder a mensagens, fazer scroll no Instagram e ficar a par da mais recente tendência do Twitter. Agora sim, começa o dia. Viva! Eu sou a Constança Vilela. Eu sou a Joana Cardoso. E eu, a Margarida Alves. Será que crescer no ambiente digital transformou as novas gerações? Neste Repórter 360, procurámos perceber os hábitos daqueles que nascem com um telemóvel na mão. Repórter 360. De tranças no cabelo e telemóvel no bolso, Maria Cecília chega ao estúdio com o pai. Tem 12 anos, mas sabe utilizar as tecnologias desde que tem memória. Na altura dos meus pais, eles receberam o telefone mais tarde, então, este tempo de vida que o telefone não existia, eles aprenderam a fazer coisas que se fazia sem telefone, aprenderam a se entreter sem o telefone, então, usavam só o telefone para ligar e essas coisas, e aqui, as pessoas desde que nascem têm um telefone presente, seja o seu telefone ou o telefone dos pais. Eu estou a falar, mas eu também sou um bocado assim, as pessoas não aprendem a entreter-se de outra maneira. Os videojogos são uma verdadeira companhia para muitos jovens solitários. O streaming surge cedo na vida de José Sanches, que recorda a primeira vez que segurou um comando na mão. Primeiro jogo, os meus pais acharam por bem comprar para as meninas, Spice Girls. Depois de eu jogar o jogo até mais não é? Porque não havia mais nada. Ao fim de 2 meses, meus pais pensaram, se calhar vamos lhe comprar outro jogo, porque é ele que usa a PlayStation. Depois eu descobri um mundo completamente diferente, a partir do momento em que o meu cunhado de arrasto comprou a PlayStation também para ele. E então nós trocávamos muitos jogos. Tenho o meu canal de YouTube, depois tenho o meu TikTok, depois tenho o meu Instagram e vou mostrando várias facetas minhas. Também o Growing Up, que é este tal projeto em que nós falamos sobre coisas da nossa vida, também é giro porque falei de coisas lá que provavelmente nunca falaria no meu Instagram. Ouvimos Leonora Roja. A jovem de 15 anos integra o projeto Growing Up, que junta 3 amigas que se conheceram através das redes sociais. Baseia-se numa ideia de que, ao contrário dos adultos que não teriam competências digitais naturalmente, os jovens de hoje em dia quase que nasciam já neste mundo mais digitalizado e espontaneamente conseguiam aprender, ou naturalmente conseguiriam aprender e navegar neste mundo digital, sem ser preciso algum esforço ou sem ser preciso desenvolver e educar para usar as tecnologias. Serão os nativos digitais capazes de utilizar as tecnologias de forma adequada? Susana Batista, investigadora na Universidade Nova de Lisboa na área de educação, questiona o grau de literacia digital da geração Z. Como há um acesso mais generalizado aos dispositivos e aos meios tecnológicos, portanto, nós vemos, apesar de existirem grandes diferenças, isso ficou evidente com a pandemia, não é? Que revelou que havia lares e famílias que não tinham acesso ou tinham dispositivos com más ligações e, portanto, que havia efetivamente desigualdades, mas parte deste princípio de que, havendo disponibilidade destes dispositivos, as crianças vão usar cada vez mais cedo. E, naturalmente, como outras facetas das suas vidas, começam a explorar os dispositivos. E como mexem, não têm medo de mexer, os pais e os educadores ficam espantados que eles conseguem efetivamente mexer. Mas uma coisa é saber mexer e explorar sem medos. Outra coisa é saber o que é que se está a fazer quando se está a mexer nestes dispositivos. As tecnologias não vão parar. E estão cada vez mais intuitivas, não é? São pequenas e são de fácil exploração, o que não quer dizer que seja feito um uso informado dessas tecnologias e, portanto, nós não podemos assumir que são nativos no sentido em que sabem falar muito bem a linguagem destas tecnologias, que sabem explorar, mas é preciso uma mediação por parte dos pais e de outros educadores para que possam efetivamente tirar proveito delas. E quem educa está atento à segurança digital dos utilizadores mais jovens?
Tive muitas histórias com canais de YouTube, porque há muita gente que não sabe, mas o meu primeiro canal de todos foi um canal em que era com uns bonequinhos, que eram os Little Pet Shops, e a minha mãe não me deixava, porque eu queria ter um canal de YouTube a todo o custo, e eu disse, mãe, quero ter um canal de YouTube, quero ter um canal de YouTube. Ela não deixava que aparecesse a minha cara, porque eu era muito nova, eu tinha pai 6 anos, então ela disse, olha, porque é que não fazes os vídeos com os bonequinhos que tu tanto gostas, que eu fazia uma coleção enorme desses bonequinhos, e então eu fiz. Eu joguei um jogo coreano em que, a partir de X a X horas, as crianças não podiam logar, só podiam entrar com o NIF delas, ok? Fazer a conta com o NIF delas. E aquilo estava acesso à base de dados, não sei como é que eles fizeram aquilo, mas também tinha acesso à base de dados, ou seja, se a criança tinha menos de 16 anos, só podia jogar 4 horas por dia. Isso era a mesma coisa que as redes sociais, só 4 horas por dia. Se já tivesse mais de 16 anos, já tinhas responsabilidade sobre o que é que fazias e podias ter acesso a internet à vontade. Acho que isso ajudava imenso, porque assim também estás a educar as crianças a serem os adultos melhor. E as crianças são o nosso futuro, no final de contas. As pessoas que têm comportamentos erráticos na internet são crianças que não tiveram, se calhar, um bocadinho de disciplina ou alguém que lhes educasse. Isso é uma maneira de educar as crianças também na internet, que é do género, olha, aproveita bem essas 4 horas, faz aquilo que tu queres, porque depois acabou. Ou seja, as crianças não vão perder tempo a fazer a geneira, vão fazer aquilo que gostam, ou seja, jogar ou ver alguma coisa engraçada na internet e não vão ter tempo para fazer a geneira. Vão, ao crescerem, a partir dos 16 anos, já estão um bocadinho mais programadas para o género, ok, não vale a pena estar a ser sacana. Sobretudo na adolescência, os jovens contam muito com os pares. Não é? Eu acho que os pares, havendo também projetos de intervenção direcionados aos próprios jovens, podem ser importantes aliados para promover, não é, as competências digitais entre eles e desenvolverem-se em conjunto. Eu, sinceramente, acho que se for a escola a dizer, ninguém vai querer saber. Porque é sempre a mesma conversa. Acho que as pessoas percebiam muito mais se fosse mostrado. Dizer, tem de passar mais tempo com os amigos e não tanto no telefone. As pessoas iam achar um bocado de conversa de chacha. Eu acho que era não termos o telefone pelo menos durante um dia e aprendemos como interagir com as outras pessoas é bom. Mais útil do que esta cultura de proteção e de regras será o que vários autores chamam uma mediação capacitante, ou seja, dos pais e outros educadores poderem encorajar para explorar a internet de forma segura, falar sobre o que os filhos fazem na internet, os filhos ou os alunos fazem na internet, aproveitar aqueles que fazem para desenvolver competências críticas sobre a internet, por exemplo, porque é que encontraram aquele resultado, que tipo de pesquisa é que fizeram. E, portanto, mais do que regras, fazer este acompanhamento e potenciar o uso, saber proteger, não é? Proteger para os capacitar para saberem lidar com aquilo que de riscos podem encontrar na internet, em termos de conteúdos que podem não ser apropriados para a idade, mas também há determinados contactos ou para saberem lidar com pop-ups e anúncios que aparecem. Portanto, diria que a aposta é mais nesta capacitação. Permanecer no silêncio ou ser alvo de críticas. As redes sociais podem tornar-se verdadeiros palcos de guerra, onde muitos lutam pelo direito a expressar uma opinião. Há pessoas que não têm competências para usar as redes sociais. O Twitter é uma delas. O Twitter é aquilo horrível, aquilo é selva. Há pouco tempo fiz um tweet na brincadeira de comer pastel de nata com colher, que é a maneira correta de comer o pastel de nata. Fica aqui esclarecido. E houve imensas pessoas indignadas. Não é assim! Não sei o quê. Até TikToks fizeram a respeito disso. Foi muito fun. Essa foi a parte engraçada, que houve muita gente a entrar na brincadeira. E depois houve malta que não tem competências sociais, em que ofenderam e essas coisas todas. Por isso eu sou a favor nesse aspecto que as redes sociais pelo menos deviam ser um bocado mais controladas e muita gente devia ter acesso. Pessoas que lidam super mal com a exposição porque não estão habituadas a ser faladas, a ser tópico de conversa, e do nada são tópico de conversa e ficam tipo, parece que estão a atacar-te, e na realidade não estão só a comentar, que é o que as pessoas fazem com pessoas que são mais expostas, normalmente comentar o outfit daquela e comentar não sei o que é que ela disse naquele específico vídeo de 3 segundos, é ter o máximo de cuidado possível, lá está, com as cenas todas. E eu sei que sou um bocado culpada porque eu também tenho os meus pais a ajudarem-me imenso nesse treino, vamos dizer assim. Há pessoas que caem aqui desamparadas, mas eu sempre tive esse cuidado porque eu sei o quão rápido pode se tornar assim um vídeo viral ou uma coisa que eu disse que não queria que fosse nesse contexto e as pessoas não sabem o contexto. Portanto, muito rapidamente nas redes sociais, cada vez mais, as coisas podem ser viradas do avesso e nós não temos controle nenhum sobre isso. É a nossa palavra contra milhares de pessoas, ou milhões até. Ao contrário do que seria expectável, os nativos digitais já provaram que possuem ferramentas para colmatar as consequências que advêm da exposição online. Às vezes pessoas anónimas mandam-me mensagem, mas eu bloqueio e pronto. Só falo com as pessoas que eu conheço.
Se as pessoas quiserem ver ou se quiserem não ver, isso é com elas. Podem sempre... Eu gosto sempre de dizer, há ali um botão de seguir e há um botão de não seguir. Vocês podem não seguir, não têm que seguir obrigatoriamente só porque o botãozinho está lá. Eu publico o que eu gosto, porque é a minha conta. Se fosse a conta de outra pessoa, ok, podiam criticar. Sendo que é a minha conta, eu realmente não percebo qual é a necessidade de comentários necessários na minha conta ou de verem as minhas coisas se não gostam. É muito fácil, agora cada vez mais tem ali um botão ocultar, tem um botão bloquear, tem um botão para não seguir. Portanto, realmente, eu acho que isso de apagar as redes sociais nunca me passou pela cabeça. Crescer num ambiente digital não significa ter competências suficientes para dominar a internet, um espaço sem limites e regras. Tive a oportunidade de fazer um estudo sobre estes dados do EU Kids Online, sobre cidadania digital, precisamente sobre como é que participam online estes jovens. Estas foram perguntas que foram aplicadas em 3 países, nós temos a análise de 3 países, Portugal, Alemanha e Estónia. E realmente, como seria de esperar, e há sempre este discurso que os jovens são pouco participativos, a maioria destes jovens declarava-se pouco participativo, que era quase, nós chamamos os desmobilizados e desinteressados, não tinham grande interesse. Mas em Portugal, havia um segundo grupo próximo dos valores, eram cerca de 40% cada um, dos valores destes mobilizados e desinteressados, que nós apelidámos dos entusiastas noticiosos. Porquê? Porque eram jovens que, apesar de não participarem de uma maneira que nós podíamos dizer mais formal, não é? Portanto, seguir um grupo político, assinar petições, aderir a campanhas online, o que é que eles faziam? Participavam na cobertura noticiosa, portanto, iam à procura de notícias, partilhavam notícias, escreviam em blogs, não de uma forma muito fluente, mas via-se esta adesão a determinadas causas, não é? Que são formas mais informais, mais flexíveis de participar. E uma das hipóteses que nós levantámos para explicar porque é que em Portugal seria assim, se destacaria este grupo dos entusiastas noticiosos, era precisamente o facto de eles usarem muitas redes sociais que permitem esta partilha, não é? Adesão a determinados grupos ou de ir procurar notícias dos seus interesses, portanto mais localizados e mais relacionados com causas. Depois havia um outro conjunto que eram os participantes digitais informados, que em Portugal tinham menos expressão e que eram aqueles que tinham menos expressão em Portugal, mas que no conjunto dos 3 países representavam cerca de 30%. Se tu consegues usar a internet para o bem, é uma benção, porque tu consegues aprender a fazer CPR, consegues aprender como é que consegues baixar a tua tensão, ou se tens um problema de tensão, consegues procurar alguma maneira de aliviar essa situação. Se queres procurar alguma palavra complicada, a internet consegue te ajudar. Se queres procurar alguma definição, é muito mais fácil, vais ao primeiro e metes a palavra e aquilo aparece. Se estás aborrecido, queres ver um filme ou alguma coisa assim, a internet te ajuda. É bom. Porém, vamos entrar na parte da maldição, é a desinformação. Eu acho que é o calcanhar daqueles da internet, é mesmo isso, a desinformação. E infelizmente, como eu já disse, é uma terra sem lei e é muito difícil nós conseguirmos, às vezes, se não tivermos os dedos de testa, interpretar ou perceber quando estamos a entrar num sítio um bocado mais obscuro. Porque é muito fácil entrar, basta só tu não saberes onde é que estás a clicar e às vezes já vais dar a sites um bocado assim macabros. E a internet, nesse aspecto, é uma maldição. Eu vejo rapazes da minha turma, todos numa filinha, por baixo de umas escadas, a jogarem jogos todos uns com os outros. Isso faz-me um bocado de impressão, porque as pessoas que estão na escola é para se divertirem umas com as outras, é para estarem juntas. Foi como uma amiga no outro dia me disse, quando nós estávamos todas juntas no telefone, só a ver telefone, ela disse assim: então nós vamos para a escola para aprender e para estar todas juntas nos intervalos, é para ficarmos aqui viciar em casa. A pandemia da Covid-19 fomentou o uso de manuais digitais. O sucesso académico encontra-se agora à distância de um clique. Depois da pandemia, na altura, quando fomos para aulas online, todas as escolas tiveram que usar um serviço de online para pôr as aulas. E agora os professores, é uma coisa mesmo fixe, têm continuado a usar, não para fazer as aulas, porque as aulas são presenciais, não é? Mas para pôr conteúdos extra, tipo PowerPoints, coisas assim. E pá, isso tem-me ajudado muito. Há bocado por acaso estava a estudar e estou a usar os PowerPoints de uma professora minha que passam mesmo fixe, é muito melhor do que o manual. Ela deixa tudo ali sintetizado, é só questão de eu fazer os meus próprios apontamentos. E acho muito fixe os professores, cada vez mais, e as escolas, como já estamos no mundo digital, também tirarem proveito disso. Eu acho que é super fixe e a mim tem-me ajudado imenso. Tenho tirado boas notas nesta disciplina em concreto por causa disso, por causa dos PowerPoints da Sora, e acho incrível os tutores continuarem a usar isso até para trabalhos extra, para trabalhos para dar mais nota. E acho que é uma ferramenta que é muito útil neste momento. E eu acho que dá-me imenso jeito para fazer os meus resumos, porque os manuais digitais que eu faço na escola virtual têm vídeos e depois têm atividades para praticar. Por exemplo, na página tem a matéria e depois tem um vídeo para se ver. Ajuda-me a aprender melhor e a perceber melhor a matéria.
O ambiente digital pode rapidamente tornar-se numa alternativa ao mundo real. Deixam as conversas e as brincadeiras em pausa. Preferem estar ligados aos dispositivos. Quando era pequenino sempre fui um bocado para o lado de me isolar. Sempre um bocado difícil de fazer amigos. E os jogos ajudavam-me nesse aspecto. Mal ou bem, eu estava sempre acompanhado com um comando na mão, por assim dizer. Eu fui passar férias agora no verão à casa de uma amiga minha e ela estava sempre a jogar um jogo no telefone. E eu fartei-me um bocado e às vezes ia para a casa de banho e ficava a olhar um bocado para os lados. Porque eu fiquei um bocado entediada, porque às vezes é um bocado chato estar uma pessoa que está sempre a olhar para um ecrã. As conversas à janela ou no recreio foram substituídas no virar do século. Amizades improváveis são descobertas quando passam horas em frente a um ecrã. Comecei a conhecer outras pessoas através da internet, amigos que ainda hoje levo no coração e falo com eles, e comecei a sair um bocadinho mais da minha bolha. E foi aí que começou a quebrar um bocado mais o isolamento. Eu já conheci imensas pessoas que não fazia ideia, tipo, não tinha a mínima hipótese de conhecer se não fosse a internet, muito honestamente, e se não fosse mesmo no streaming. Pessoas que são espetaculares. É difícil ter o nome delas todas. O Diogo Morgado também. O Diogo Morgado conhece-me e é uma coisa tipo, uau, o Diogo Morgado conhece-me. Com as redes sociais vêm conhecer pessoas que também são das redes sociais. Pessoas como eu fazem conteúdos e então é giro ver essa interação. Muitos dos meus amigos de hoje em dia são amigos que eu conheci porque eu comecei a seguir no YouTube, ela começou a seguir no YouTube e começámos a dizer, olha, eu gosto imenso do teu conteúdo, não sei o quê, vamos marcar um brunch e fomos e não sei o quê. Portanto, muitos amigos que eu tenho agora, por exemplo, as amigas do Growing Up, por causa disso mesmo. Porque ela seguia-me, depois eu comecei a segui-la e começámos a falar e foi isso. E também, claro que as redes sociais ajudam imenso a conhecer pessoas novas, não há dúvida, não é tudo mau. A minha família no início criticava imenso a parte de eu jogar. A minha mãe por acaso foi sempre uma pessoa que apoiou e comprava-me jogos, era ela a primeira pessoa. O meu pai, eu aproveitava muitas vezes os jogos Medal of Honor, Command & Conquer, do 2000, jogos de estratégia e até o Alone in the Dark, que era um jogo de terror. Aproveitava esses tempos para ter um bocado mais ligação com ele, porque ele também trabalhava, era uma pessoa um bocado ocupada. Se for falado, pode ser um ótimo momento de criar ali um relacionamento e uma ligação, não é? E nós podemos aprender também com aquilo que foram aprender online. E, por outro lado, precisamente os adultos poderem, por essa via, mesmo não sabendo, se calhar, em termos operacionais ou funcionais, chegar lá como as crianças fazem, ou não conhecer determinada plataforma, determinada rede social, poderem fazer esse acompanhamento e capacitar em termos de espírito crítico. É no universo digital que o passado e o futuro se cruzam. Os avós publicam fotografias de família nos perfis. Os netos viajam por tempos que nunca viveram e ouvem playlists com músicas dos anos 80. Eu acho que todas as gerações têm as suas felicidades e as suas coisas bonitas. Por exemplo, eu gosto imenso que os meus pais tenham crescido sem redes sociais. Acho mesmo giro. E uma coisa que eu gosto imenso e que eu farto-me dizer que eu gostava imenso de experienciar um dia, mas como é óbvio não é possível, eu gostava que fosse, é a questão de não haver câmaras de telemóveis. Era tudo câmaras descartáveis e não sei o quê, câmaras analógicas. E é uma coisa que eu tenho feito imenso, é comprar câmaras analógicas e tenho tirado fotos e depois vou revelar e não sei o quê. Eu acho isso super giro porque as fotos são muito mais espontâneas, porque havia muito menos, então era só nos momentos especiais e é muito giro, eu adoro ver os álbuns dos meus pais antigos e ver os momentos, eles contam-me histórias. Claro, como as minhas histórias também são giras e são engraçadas e os meus filhos também vão gostar, gerações futuras também vão gostar, só que, não sei, gosto bem da simplicidade dos tempos antigos. Será que o que fazem, que os jovens e crianças fazem online é assim tão diferente daquilo que as gerações de adultos faziam quando eram crianças? Porque nós vemos que a maioria dos jovens e das crianças, da investigação que eu tenho acompanhado, o tipo de atividades que fazem online são atividades de entretenimento e comunicação. Portanto, é ouvir música, ver vídeos, falar com os amigos. O meio é diferente, mas o tipo de coisas que se fazem será similar. A minha avó da parte da mãe, há uns tempos atrás, eu era mais pequenina, ela foi mesmo a aulas de noite de tecnologia, mesmo para conseguir mexer nos computadores, não sei o que mais. E ela tinha um caderno, porque ela é mesmo moda antiga também, ela gosta de ter os caderninhos com tudo, não sei o que, então ela ia para as aulas de tecnologia, a aprender a mexer no computador e escrevia apontamentos num caderno assim, isto é na tecla não sei o quê, e eu fartava-me de gozar com ela, coitadinha. Um choque entre gerações só se estivermos a partir do princípio de que os adultos não usam tecnologias. Que não creio que seja, depende dos adultos e depende dos contextos, mas cada vez mais se vê que este acesso está generalizado.
Deitar a cabeça na almofada, ligar o telemóvel à corrente e ativar o modo de descanso. Está na hora de recarregar baterias. Estão exaustos, mas nunca desligados. Eu uso o Instagram, eu uso muito o Spotify, eu vejo imenso Netflix no telefone, preciso dele para sobreviver. Esta reportagem foi produzida por mim, Constança Vilela. Por mim, Joana Cardoso. E por mim, Margarida Alves. A coordenação é de Inês Malhado. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico de Luís Batista. Acho que se